Olá pessoal, eu preparei aqui um vídeo para comentar alguns aspectos associados ao teste de hipóteses para a média de duas amostras independentes, o teste T. Preparei aqui um enunciado. Uma empresa deseja comparar os dois turnos de trabalho, turno 1 e turno 2, em termos de produtividade de seus funcionários, unidades produzidas por turno. Deseja-se avaliar se os dois turnos apresentam produtividades iguais. Considere alfa igual a 0,05, ou seja, 95% de confiança. Bom, primeiro aqui as duas hipóteses. Hipótese nula, μ1 menos μ2 igual a zero, ou seja, a diferença entre a média populacional das produtividades turno 1 menos turno 2, essa diferença seria igual a zero. Hipótese alternativa, essa diferença não é igual a zero, ela é diferente de zero. Ok? Bom, temos aqui um teste de hipóteses bicaudal. Por que bicaudal? Porque o sinal da hipótese alternativa é o sinal de diferente. Então nós temos aqui um esboço de uma curva T, subdividida em três regiões. A primeira região de H1 à esquerda, delimitada por um valor negativo, um valor crítico negativo, menos T alfa sobre 2. Uma região central associada à hipótese nula, H0. A terceira região associada também à hipótese alternativa, H1, delimitada por T de alfa sobre 2. Esses dois valores críticos de T alfa sobre 2 e menos T alfa sobre 2 vão estar associados a não só ao alfa, como também ao número de graus de liberdade, que eu vou apresentar agora em função de termos duas amostras de tamanho 6. Nós podemos ter duas amostras de tamanhos distintos, mas vamos trabalhar com situação mais confortável, duas amostras de mesmo tamanho. A amostra das medidas do turno 1, 6 medidas, então o tamanho da amostra 6. E o mesmo para o tamanho da amostra do turno 2. Tamanho de amostra é 6, número de graus de liberdade, o tamanho da amostra é menos 1, graus de liberdade 5 para ambas amostras. A média do turno 1, eu vou aqui aproveitar a função média do Excel. E a média do turno 2. Ok? Bom, essas duas médias amostrais estão nos levando a uma diferença x barra 1 menos x barra 2, correspondendo a 49,83 menos 46,83 igual a 3. Essa diferença de 3 unidades vai ser confrontada com a diferença μ1 menos μ2 associada à hipótese nula, que é o valor zero. A questão é, essa diferença entre as médias amostrais, que está dando 3 unidades, está se afastando significativamente de zero, que é o valor associado à hipótese nula? Se essa distância for significativa, nós vamos ter uma estatística T caindo em alguma das regiões de H1, ok? Mas antes da avaliação, nós vamos continuar aqui alguns cálculos. Vamos calcular agora a variância da amostra do turno 1 e a variância da amostra do turno 2. Eu vou aproveitar a função var.a, que permite o cálculo dessa variância amostral. E o mesmo para a amostra associada ao turno 2. Ok? Aqui de propósito eu confeccionei duas amostras para minha ilustração, onde elas têm variâncias idênticas, que seria uma situação bastante rara, mas nós vamos trabalhar com o cálculo da estatística T, supondo que as duas variâncias sejam assemelhadas, não necessariamente iguais, mas assemelhadas. Bom, o próximo passo é calcular a estatística T.
Eu tenho aqui a fórmula da estatística T, ó, para nos ajudar a continuação dos cálculos. Essa estatística T, então, ela vai medir a distância entre x barra 1 menos x barra 2, que deu 3 unidades, e μ1 menos μ2, que é igual a zero. Essa distância vai ser traduzida em número de unidades de T da seguinte forma: a diferença vai ser dividida pelo erro padrão do teste T. O erro padrão aqui é o denominador, e para o cálculo do erro padrão nós vamos, na próxima etapa, precisar calcular o número total de graus de liberdade para esse tipo de teste, teste T, e o número de graus de liberdade para duas amostras independentes é igual ao somatório dos graus de liberdade das duas amostras. 5 mais 5, 10. Ou N1 mais N2 menos 2. S ao quadrado de P é a variância agrupada de P, onde nós, supondo variâncias iguais, agrupamos essas duas variâncias em um valor médio, onde a média, aqui é a média ponderada, onde os pesos dessa média ponderada correspondem aos respectivos graus de liberdade, ok? Já sabemos aqui que a variância agrupada vai ser exatamente 11,77, mas como é que nós faríamos o cálculo? Nós pegaríamos a variância da amostra do turno 1 multiplicada pelo seu número de graus de liberdade, somaríamos a variância do turno 2 multiplicada pelo respectivo número de graus de liberdade e pegaríamos essa soma e dividiríamos pelo número total de graus de liberdade. E aí, então, é a média ponderada das duas variâncias. Nesse caso, inquestionavelmente, chegaremos à variância agrupada igual às duas variâncias amostrais, ok? Bom, essa variância agrupada, então, vai entrar no cálculo do erro padrão, onde o erro padrão, então, vai corresponder ao inverso do tamanho amostral do turno 1 mais o inverso do tamanho amostral do turno 2. Esse somatório multiplicado pela variância agrupada, e esse produto, ou desse produto, sendo extraída a raiz quadrada. Então temos aqui o erro padrão igual a 1,98, é o denominador. Então agora a estatística T vai ser calculada pela diferença entre o 3 e o 0. Essa diferença dividida pelo valor do erro padrão. Então chegamos a uma estatística T de 1,515. Essa estatística T será que cai na região de H0 ou em alguma das regiões de H1? Os valores limites, os valores críticos de T, eles podem ser lidos, por exemplo, numa tabela T, onde a área extrema-direita corresponde ao alfa sobre 2, 0,025, e a linha associada ao número de grau de liberdade, que é igual a 10. Eu tenho aqui um fragmento de tabela T. A área extrema-direita, que é metade do alfa, 0,025, define a coluna. E a linha é definida pelo número de graus de liberdade, correspondendo igual a 10. Então, o valor crítico em módulo 2,2281. Sendo um teste bicaudal, tem um valor crítico negativo, menos 2,2281, e um valor crítico positivo, 2,2281. Bom, a estatística T, então, ela cai na região de H0. Ela não ultrapassa nenhum dos valores críticos. Cai na região de H0. Nós não rejeitamos a hipótese nula.
Isso significa que nós não podemos dizer de forma significativa que haja alguma diferença de produtividade entre os dois turnos. Ok? Bom, alguns aspectos, ou pelo menos um aspecto complementar, é que essa diferença entre o 3, que é x/1 menos x/2, e o 0, que é o valor associado à hipótese nula de não haver diferença entre as médias populacionais, essa diferença ela pode se traduzir em uma estatística t maior. Por exemplo, bastaria que nós tivéssemos duas amostras que não tivessem uma dispersão tão grande de valores. Ok? Ao colocar as duas amostras de forma crescente, eu aqui estou enfatizando que a amostra do turno 1 tem uma amplitude de valores que vai de 45 a 55. Essa amplitude ela está representada pela altura associada a essa curva em azul, o menor valor até o maior valor. E o turno 2 tem também uma amplitude de valores de 10 unidades, de 42 a 52. Se nós tivéssemos duas amostras com amplitude de valores menores, ou seja, amostras com variâncias menores, nós teríamos uma variância agrupada menor. O denominador seria menor. Então a distância apresentada no numerador seria maior do que 1,515, podendo eventualmente ultrapassar o valor limite, o valor crítico 2,2281. Então, por exemplo, simbolicamente aqui, eu vou supor que as amostras tivessem tido esses valores aqui. Vejam que as duas amostras teriam agora variâncias agrupadas não mais de 11,77, mais de 1,20. O que ocorre com o erro padrão? O erro padrão antes tinha 1,98, agora cairia para 0,632. O que ocorreria com a estatística T? Antes com o valor de 1,515, agora chegaria ao valor de 3,162. Ok? Ou seja, se as amostras apresentassem uma variância menor, uma dispersão menor de valores, a distância entre x/1 e x/2 e a média e a distância entre μ1 e μ2, essa distância passaria a ser significativa. Observem que ao substituir as duas amostras por esses novos valores, nós chegamos até a uma diferença x/1 menos x/2 menor do que o valor anterior, que era 3. Então observem que com as duas outras amostras hipotéticas, eu tenho que a distância entre 2 e 0 se apresenta como uma distância significativa. Ok? Então essas duas amostras, duas novas amostras hipoteticamente apresentadas aqui, nos levaria a rejeitarmos a hipótese nula, ok? Mesmo a partir de uma diferença x/1 menos x/2 apenas igual a 2. Ok? O gráfico aqui também ele representa de uma certa forma as duas amostras originais, apresentando dispersões maiores, uma distância maior entre menor valor e maior valor, e as duas outras amostras apresentando uma dispersão menor de valores. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.